A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Começa agora mais uma edição do nosso devocional, dias onde eu creio que Deus falará ao seu coração, trazendo revelação da palavra, trazendo uma palavra viva, eficaz, um conforto para o seu coração, amém? Hoje, e durante todo esse período, nós estamos lendo o livro de Atos. Queria convidar você para pegar a sua Bíblia e abrir em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do verso número 1. Palavra de Deus, aleluia, diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região da Frígio-Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direituma a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos com as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa vos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciais o caminho de salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: Em nome do Senhor Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgavam-lhe as vestes e mandavam açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do seu sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devemos fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões os açoites. A seguir foi ele batizado com todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, ele pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade.
Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e deixando-lhes a prisão, rogaram que retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se à casa de Lídia. Vendo os irmãos, o confortaram e então partiram. Aleluia, glória a Deus. Veja, eu quero destacar alguns pontos muito importantes aqui desse capítulo de número 16, e eu vou começar com o versículo de número 18. A palavra de Deus diz que uma jovem endemoniada, ela era uma adivinha, ela adivinhava as coisas. A Bíblia diz que ela seguia a Paulo e ficava ali dizendo palavras, e de repente isso encheu o coração de Paulo de ira, não contra a moça, mas contra o espírito. E no verso 18 você percebe qual a reação. Verso 18 diz: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, a palavra de Deus diz que Paulo estava indignado. Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Veja, esse versículo é importante, porque aqui nesse capítulo ele vai desencadear toda a sucessão de acontecimentos com Paulo. Então, depois disso, os rapazes que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela se encheram de fúria, de ira, e encarceraram Paulo. Paulo, então, foi preso. E a Bíblia diz no verso 23 que depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior. Ou seja, é o lugar mais profundo. Era um lugar de teto baixo, úmido, não havia banheiro, eles precisavam urinar, fazer as fezes ali, e eles ficavam presos. E para ajudar, a palavra de Deus diz que eles estavam com os pés presos em troncos. E aí o que me chama muito a atenção? Veja, numa situação como essa, talvez desesperadora, de medo, de insegurança, muitas pessoas estariam reclamando da situação, estariam em crise, estariam, talvez como eu ouvi de algumas semanas atrás: por que Deus nos esqueceu? O que aconteceu que o Senhor não está nos vendo? O que eu fiz para merecer isso? Talvez muitos de nós estaremos nessa posição, mas a palavra de Deus diz no verso 25, olha o que diz o verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. No meio da pressão, no meio da crise, no meio da circunstância, a palavra de Deus diz que eles cantavam louvores e oravam. Sabe, nós estamos no meio de pressão, no meio de circunstâncias que são avessas ao que nós esperávamos, aos que nós queríamos. E eu quero estimular você nesses dias a encher o seu coração de vida, e ao invés de ouvir notícias que abalam sua fé, ao invés de você falar coisas que são contrárias ao mover do Espírito Santo, eu quero desafiar você a orar e a buscar o Senhor para encher o seu coração de fé, assim como foi com Paulo e Silas. Olha o verso 26, de repente, eu amo essa palavra. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa interessante, a palavra usa o de repente de novo aqui. Então, a palavra de repente tem a ver com algo que é repentino, ninguém esperava, veio sobre eles e eles foram soltos. Veja, a oração e o clamor têm o poder de liberar cadeias para que a gente possa desfrutar de vida. Você pode desfrutar de vida por meio da oração. A oração quebra as cadeias, a oração quebra as pressões, quebra as prisões. Olha o verso 27, o carcereiro despertou do seu sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, porque achou que os presos tinham fugido. O carcereiro entrou em desespero. E aí vem o ponto que eu fico espantado com todo esse capítulo. Eles pregam para o carcereiro, contam para ele o que aconteceu. Verso 31, respondeu-lhes, o carcereiro respondendo. Verso 30. Trazendo para fora, diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo?
Então, ou seja, a situação toda impactou o carcereiro. Verso 31, responderam, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Olha a promessa de Deus. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Na sequência, se você olhar o verso 33, no finalzinho dele, a Bíblia diz assim, a seguir foi ele, quem ele? O carcereiro, foi ele batizado e todos os seus. Veja, há uma promessa da parte de Deus, e a promessa se cumpre na vida desse carcereiro. E esse camarada só encontrou com dois homens que estavam louvando e adorando ao Senhor. Sabe, eu quero estimular você nos dias de pressão, nos dias do medo, nos dias da crise, a adorar o Senhor. Não seja um agente de reclamação, não seja um agente da crítica, da crise. Sabe, no meio de uma crise você tem duas alternativas. Você pode se distanciar de Deus e tentar resolver as coisas por você. Nós sabemos que isso é justiça própria. Sabemos que isso é a manifestação do meu ego, de mim mesmo. Ou você pode simplesmente buscar o Senhor, entregar sua confiança nas mãos do Senhor e crer que o Pai da Glória vai ajustar tudo o que você precisa. Eu quero declarar na sua vida, tudo o que você precisa está à disposição pelo reino, pela glória e pela unção do Senhor. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar por você nessa hora, declarando a vida de Deus sobre você. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos. Ó Deus, eu abençoo cada um, eu libero um dia abençoado, um dia onde a sua glória se manifesta sobre eles, um dia onde a sua unção é palpável na vida de cada um. Pai, assim como foi com o apóstolo Paulo, mesmo em meio à pressão, Senhor, mesmo em meio às crises, às críticas, mesmo em meio às circunstâncias, eu oro por fé fortalecida, por fé alinhada, por coração ajustado, por coração onde a fé se manifesta de maneira sobrenatural. Pai, eu oro por experiências assim como aquele carcereiro teve, de encontrar o seu amor, de encontrar o seu cuidado. Usa os seus filhos, ó Deus. Pai, usa cada um deles com autoridade, com visão. Eu abençoo o dia dos seus filhos. Eu declaro que eles são guardados. Eu declaro que a paz do Senhor. Eu declaro que o maligno não os toca. Eu declaro que a vida do Espírito está sobre cada um deles em nome de Jesus. Ó Pai, eu abençoo o dia dos seus filhos, declarando que eles são selados, que eles são livres de qualquer circunstância, que a bondade do Senhor opera sobre cada um deles. Pai, eu junto com os meus irmãos amaldiçoo esse vírus maligno, eu declaro esse vírus sendo repreendido em nome de Jesus, eu declaro o seu povo guardado agora contra toda a morte, contra toda a infecção, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu oro para que você seja cheio do Espírito, assim como o apóstolo Paulo. Eu oro para que esses dias de manhã, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho repouse no seu coração. Cada vez mais você seja cheio de vida, cheio de fé, em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre você. Um dia abençoado em nome de Jesus. Aleluia. You lost your way. And it's safe to say that nothing could keep you